Boa noite! Quantos milênios eu não faço uma live aqui no Perfil do Sol? Quem vem? Quem vem brincar? Oi! Quem vem brincar com a gente? Quem vem conversar sobre essa série deliciosa da Netflix que eu tô mega contente? Quem mais vem? Quem mais vem? Vamos chamar as pessoas. Quantos milênios eu não faço uma live aqui no Perfil do Sol? Tô bem contente. Então, quem mais vem? Oi, Aline. Quem mais vem? Quem mais vem? E aí, me contem. Vocês assistiram essa série? O que acharam? Vamos mandar para mais pessoas. Deixem aqui nos comentários. O que vocês acharam? Então, hoje eu vou fazer essa live para falar o que eu achei da série, né? Faz um tempão que eu não atendo com constelação em grupo, né? Faz quase 3 anos, um pouquinho antes da pandemia ali eu parei com os grupos e fiquei atendendo só online, individual, né? E aí, agora com a série, a Aline não assistiu, vai escutar spoiler meu aqui. Então, aí as pessoas começaram a me chamar, Vivian, a série tá demais, tá super legal, não sei o que. Tu tá fazendo grupo, tu tá fazendo constelação? E eu, não estava, mas vou fazer. Então, dia 10 agora vai ter uma constelação aqui em Porto Alegre, em grupo. E aí, resolvi também fazer essa live pra chamar, né, quem quiser participar. Quem nunca participou de uma constelação e quem já participou, quem já conhece, quem já constelou, quem é constelador também, né? E então, o nosso papo de hoje é sobre a série. E aí, como é que ela funciona, né? São 3 amigas, boa noite! 3 amigas que uma tá com câncer, e aí no tratamento, né, a outra é médica. E aí no tratamento, ela encontra uma pessoa que se curou do câncer e aí essa pessoa indica pra ela um tal de um cara lá que chama Zaman, se não me engano, porque eu com o nome das coisas, nome de rua, gente, não funciona. E aí ela fala do tal do Zaman e aí o Zaman é um constelador. Na série, oi Fabi, na série eles não chamam de constelação familiar, eles chamam não sei o que espiritual, movimento espiritual, não me lembro. E daí ela vai atrás, essa que fez o câncer, né, que tem o câncer, vai atrás desse constelador então. E aí ela começa, olá, ela começa a constelar, participar dos grupos de constelação. Então, quem não assistiu, quem nunca viu constelação na vida, corre lá nessa série, né, na Netflix, que a tradução é meio estranha, é Uma Nova Mulher, mas o nome original seria Oliveiras, porque depois lá no meio da série ele explica sobre o campo de oliveiras, né, da oliva? Oliva não é uma fruta, ou é? Enfim, das azeitonas lá. E oi! E aí, a que fez o câncer vai atrás e vai constelando. Então, quem nunca assistiu Constelação, pode olhar lá a série que tem direitinho. Eles se colocam no campo, fazem o movimento. Ele pergunta como eles estão sentindo. Maravilhoso. E aí, nessa série, é muito interessante, né? Porque várias pessoas... Boa noite! Várias pessoas têm realmente essa primeiro contato com a constelação, né? Mais mental, assim, que é o caso da médica, né? A amiga da que tá com câncer, a que tá tratando ela com o câncer, ela é bem mental, bem teórica, bem, né, racional e tal.
E aí ela duvida, né? Ah, isso aí é falcatrua, não sei o quê. E ela vai embora, assim, muito braba e tal. E aí começam a aparecer as coisas na vida dela, aparecem as mudanças na vida da amiga. A outra amiga que tinha fobia de água também constela. E aí aparecem as mudanças. Aí ela vai meio, vou dar uma olhada nesse negócio, né? E aí se desenrola a série nessa perspectiva de que são três amigas, né? E que elas têm as suas questões inconscientes. E o que eu venho falando sobre a constelação? A constelação é uma fotografia do nosso inconsciente. Então, digamos que eu desejo algo na minha vida. Eu desejo essa garrafa aqui. Isso aqui pode ser uma casa, um relacionamento, mais dinheiro, blá blá blá. Eu desejo isso aqui na minha vida. Mas a minha energia, a minha vida, a minha né? O meu inconsciente tá olhando para cá. O que a constelação vai mostrar? Vai mostrar isso. Então, tu, enquanto personagem dessa constelação, olhando para uma coisa, e o teu desejo, olá, boa noite, e o teu desejo para cá. Então, o que uma constelação é? Nada mais é que uma fotografia do inconsciente. Se você deseja algo, seja a cura de uma doença, seja um relacionamento, seja um emprego, engravidar, qualquer coisa que seja, isso é a coisa que você deseja. E o seu inconsciente está olhando para uma outra coisa. Por isso que você não tem energia para criar essa coisa aqui. Então, olhando de fora, né, a série, conhecendo constelação e vendo o desenrolar da vida das pessoas, eu achei a série incrível, né? Não tenho nada para dizer assim, isso aqui eles viajaram, isso aqui nada a ver, né? Quem de vocês assistiu a série e conhece constelação, tem alguma coisa para dizer contra a série, assim, tipo, eles viajaram, ou isso aqui não é assim? Escreve aqui nos comentários. Eu consegui essa constelação desde 2013, né? Eu comecei a participar de um grupo aqui em Porto Alegre, até que em 2014 eu fui fazer minha primeira formação. E aí eu achei muito fidedigno, assim, sabe? Eles não colocaram nenhum elemento mágico, místico, sabe? Foi bem assim, você traz uma questão, as pessoas representam, aparece ali uma informação, você, né, olha para aquela informação, inclui, ok, legal, e agora eu sigo. Me contem vocês o que vocês acharam, se vocês assistiram ou não, enfim, né? E aí várias outras coisas aparecem e não aparecem totalmente resolvidas, né? Elas não aparecem aquele rapaz, por exemplo, né? Que é a paixão da médica e tal. Não aparece totalmente resolvido, mas aparece o porquê que ele tá repetindo um padrão de ficar isolado, né? Ele tava olhando lá para um ancestral que foi preso. Então, essas dinâmicas, né, inconscientes que a constelação traz, elas foram muito bem retratadas na série, né? Eu fiquei bem contente, assim, de ver algo realmente fidedigno, né? Não foi uma invenção, uma coisa muito, sabe, mágica e coisa. E aí tem uma terceira amiga, né? Que é a Leila, que ela que tinha medo de água, né? E ela se salva, no fim das contas, por causa da lembrança dessa antepassada dela que se afogou. Então, ela tinha medo de água, ela constelou, lembrou que existia uma antepassada que tinha sido morta, né, e afogada, e então ela não entra num barco, porque ela se lembra da morte da antepassada, então ela não repete o destino, né? Aí que tá a escolha que a gente tem sobre a nossa vida e aquilo que tá no nosso sistema. Então, o nosso sistema tá ali com uma propensão para aquilo, né? Aquilo já aconteceu, a tendência é que se repita, e você tem a sua escolha naquele momento. Ela podia entrar no barco e logo depois esse barco, enfim, deu problema,
Ou então ela poderia não entrar no barco. E aí, ao lembrar dessa antepassada, ela não entra e então ela é salva. Percebe? Mesmo que a gente tenha coisas inconscientes que a gente está repetindo, a nossa escolha é soberana sobre a nossa vida, né? Então, não importa o que você está desejando, o que você está escolhendo, você é que tem a escolha sobre a sua vida, sobre a sua realidade, mesmo que existam coisas no inconsciente, né? A questão é para onde a sua energia tá direcionada. Ela tá direcionada para essa coisa do passado, né? E aí, lembrando, somente 5% é consciente, os outros 95% são inconscientes. Interessante, e quando a médica deixa a paixãozinha, porque percebe que não teria aquele homem disponível, assim como a mãe dela não teve. Exatamente, ela também, né, agiu diferente, escolheu, é verdade. A mãe, assim como a mãe dela, né, quer dizer, ela como, assim como a mãe dela. Lembrando que o pai da médica tinha outra família. Exatamente. Então, ela viu a repetição acontecendo e disse, não, peraí, não, né? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, da gente perceber. Sim, existe uma tendência a repetir. Sim, existe uma, né? Como a lei da física, aquela que tu mantém em movimento, se está em movimento. A gente tem a tendência a repetir, sim. Agora a questão é, eu tenho escolha sobre a minha vida. Então, quando eu sei, boa noite. Quando eu sei que essa história existe, quando eu trago para consciência, quando eu tenho clareza sobre, eu posso fazer uma escolha diferente. Então eu gostei muito da série porque ela trouxe esse viés mesmo, assim. Você tem a escolha e o controle, né? Controle aqui não foi bem a palavra, né? Você que tá ali na guia da sua realidade. Então, eu achei muito interessante. E aí várias pessoas vieram me chamar, né? Vivian, tu tá fazendo constelação ainda? Vivian, tu viu a série? E eu, tá, então vamos voltar a falar sobre isso, né? Hoje eu trabalho também com ferramentas da Access, né? E que são também de trazer consciência sobre o que está inconsciente. Muitas delas limpam coisas inconscientes sem que a gente precise trazer para o nosso cognitivo. Mas a constelação, né, na verdade, a constelação é uma ferramenta também que vai te possibilitar enxergar. Então, assim que nem o tarô, né, a gente está colocando uma imagem para aquilo que o inconsciente está olhando, né, para onde o meu inconsciente está direcionado, aonde a minha energia de vida está direcionada. E às vezes é numa morte, né, como foi o caso da que tinha câncer, que estava olhando lá pro pai, né, pro pai que nem era o pai. Quem não viu a série, tá assistindo, tá tomando um monte de spoiler, sinto muito. Ela tava olhando para uma morte, então a doença, né, acabou sendo a representação dessa morte para onde ela olhava. Então, quando a gente vai abrir uma constelação, boa noite. Quando a gente vai abrir uma constelação, a gente está olhando justamente isso, né? É um raio-x, é uma fotografia do inconsciente. Para onde a minha energia, para onde o meu boa noite, para onde o meu inconsciente, a minha energia, o meu foco está direcionado, né? Às vezes a gente quer uma coisa, então eu quero comprar uma casa, né? E aqui tá a casa. Só que o meu inconsciente, a minha energia tá lá vinculada na separação da minha mãe e do meu pai. E aí a briga que deu quando eles foram separar os bens, né? Então, assim, 5% é consciente. 95% é inconsciente. Quer dizer que eu tenho que trazer 95%? Quanta tralha, né? Não, mas a gente pode descobrir essa coisa que você tá desejando, que você não tá conseguindo, ou essa doença, essa dificuldade, essa relação que tá com problema, para onde que a sua energia tá olhando. Assim como uma empresa, né? A empresa também vai olhar para algo do seu sistema, né? A empresa como essa criação, essa coisa, né, menor que você, no sentido de vem depois de você, também tá olhando para as coisas não resolvidas do seu sistema. Eu quero saber se vocês assistiram, me contem o que vocês acharam. Pontos de vista diferentes também são bem-vindos, né? Tô aqui dando a minha opinião, mas também quero ouvir vocês. E eu achei bem interessante ali no
vão escrevendo, tá? Eu vou falando, vocês vão escrevendo. Eu achei bem interessante no final ali que aparece o segredo, né? Que em algum momento o Zaman, que é esse constelador, que eles não chamam de constelação na série, ele fala, né? Existe um mistério, existe um segredo. E os segredos é uma coisa que a gente, né? Vê bastante em constelação, pessoas carregando segredos, então ela não consegue se expressar muitas vezes, né, verbalmente, porque tá aqui segurando um monte de segredo do sistema. Vai que eu abro a minha boca e eu conto todos os segredos que não podem ser contados. Então tem muita coisa, né, que a constelação pode trazer à tona e eu achei muito pertinente a série, assim, né? Várias coisas. Ela fugiu do basiquinho, mamãe, papai, aborto, sabe? Eu achei muito inteligente, assim, fiquei bem contente. Eu não assisti, mas várias pessoas me disseram pra assistir. Sim, agora eu já te dei todos os spoilers. Mas assiste, é bem gostosinha de ver. Eu, né, assisti tudo numa tacada, assim, de madrugada. Mas é bem gostosa, bem boa. E tu vai se identificar, né? Uma das meninas que tava na travessia mandou assim: Nossa, eu me lembrei muito de mim quando eu tava super no mental e não conseguia acessar o campo. E depois, né, conforme foi se dissolvendo. O que me chamou a atenção também foi que as três eram triangulares. De mãe e pai? Fala mais, Fábio. Assistimos e entendemos porque já participamos e outros familiares não entenderam. Ai, que interessante, José. Boa noite. Olha que interessante esse ponto de vista de quem não conhecia a constelação, não entendeu a série. Olha, isso abre totalmente um outro campo, né? Porque aqui a gente tá falando tipo, pra quem já sabe, pra quem já viu, já participou. Que interessante. É um jeito também de deixar as pessoas curiosas, né? Do tipo, como é que ele sabe? Como é que ele sentiu? Como é que ele sabia que tinha alguém ali, né? Na frente ou com aquela idade? Enfim, que interessante. Quem mais assistiu? Me conte. A gente tá falando aqui da série Uma Nova Mulher, da Netflix, que é uma série sobre constelação. E que na série eles não chamam de constelação, mas enfim, né? A gente sabe que é. A que se afogava era afogada pelo pai machista. Ah, e procurar um homem não controlador. A Fábio fez travessia comigo, fez constelação, depois fez psicogenealogia. A Fábio tem uma bagagem toda também de interpretação, então tá trazendo outros pontos de vista. Travou? Tá trazendo outros pontos de vista que eu não tinha pego também, né? Interessante, né? O pai controlador, e o cara super. Verdade. E bem interessante, né? Porque cada uma dentro da sua dinâmica é diferente, né? Nos vinculamos pela falta. Cada uma com a sua dinâmica diferente. Então, uma era a doença, a outra era o relacionamento, né? E a outra era uma questão profissional, mas também muito emocional. Era essa que era mais mental, que, né, tudo ela estava analisando, tudo ela dizia, não, isso é falcatrua, isso não funciona, isso não é assim. E aí, né, tem algum momento que a outra fala assim pra ela, você quer estar certa sempre, né? E tem coisas que você não sabe, tem coisas que realmente estão além do que a gente conhece, né? E aí é bem interessante esse ponto de a gente se abrir para aquilo que a gente não conhece, né? Porque o que a gente conhece, existe até um gráfico que rola bastante aí sobre marketing, né? Que é, né, uma pizza, assim, né? Um pedacinho é o que você sabe e sabe que sabe, né? Você sabe que existe e sabe como funciona. O outro pedacinho é você sabe que existe, você não sabe como funciona. E o restante todo do círculo é você nem sequer sabe que existe, né? Então, assim, é muita insanidade. Vou usar essa palavra que a gente usa muito em Axis. É muita insanidade, é muito nada a ver a gente achar que a gente sabe tudo, achar que aquilo é o único jeito, achar que
né, a gente tem todas as respostas. Existe muito mais que a gente não sabe. Então, agora, né, nesses últimos anos, quanta coisa, quanta técnica, quanta terapia apareceu, né, de cura realmente de coisas que a gente nem sequer sonhava que existia, né? A constelação e várias outras técnicas, elas são mais ou menos ali de 1980 e poucos, né? E várias. A lei do tempo, que é uma coisa que eu trabalho também, as barras de Axis e todo o Axis também é de 1980 e poucos. Então, muita coisa de lá para cá abriu desse campo que antes a gente só tinha uma psicologia e uma filosofia bem tradicional, né? A gente começou a abrir e reconhecer que existiam outras coisas. Então, essa coisa de ser bastante mental, ela é bem enrijecida, assim, né? Uma postura bem, sabe, limitada de certa forma, porque só existe o que eu conheço. Não, você conhece, sabe, uma gota do oceano inteiro. Então, quanto mais a gente pode se abrir para receber consciência mesmo, para receber informação e facilidade com a nossa vida, né? E a constelação é uma dessas ferramentas. Assim como, enfim, todas essas outras que eu falei e outras mais que eu não conheço, né? Tem uma hora, falam para a médica, apenas sinta. E ela disse, não existe isso. Ou seja, se afastar do corpo. É bem interessante a postura dela. E depois, no final, ela vai para ele e diz assim, não, você não pode parar com esse trabalho, né? Ele é importante e se colocou, então, à disposição para dar continuidade no trabalho com ele, né? Porque é esse lugar da gente também seguir, né? O que a gente precisa para nossa vida. Então, se a gente fica muito preso naquilo que a gente sabe, né? Se a gente já tivesse os resultados que a gente quer com o que a gente sabe, tava ótimo, né? Agora, o que a gente não sabe é que justamente tem ali a solução, digamos assim, né? Então, quanta coisa a gente está olhando, né? Nosso inconsciente, a nossa energia vital está direcionada para do passado, né? Seja da nossa infância, seja dos antepassados ou outras vidas, enfim, e a gente não tá com a nossa energia no aqui e agora. Então, assim, se você deseja algo, você pode criar esse algo, você pode atualizar esse algo. Você deseja e aquilo acontece. Se esse mecanismo não tá funcionando, tem ali uma energia que não tá congruente com aquilo. Então, para onde a tua energia está, que não está para aquilo que tu deseja. Por isso é mais fácil ser médica apenas corpo, quando se dá sentido ao corpo é outro pulo. Sim, mas eu achei incrível a história dela, assim, né? A gente sabe que é uma ficção, mas é justamente sobre quantas pessoas podem se identificar com isso, né? Não, eu tô aqui, as respostas, né, são físicas, matemáticas, químicas, e esse é o universo que existe, mas existem infinitas outras coisas além disso, a gente fica ali aprisionado naquele pequeno mundo. Então, eu fiquei muito contente, né? Quando eu vi a série, vi ela muito bem feita, assim, não é uma série de mágica ou de coisas que eu adoro, mas não é o caso, né? É uma série super bem montada, tem a história toda bem amarrada, né? Todas as coisas que acontecem tem um final, uma amarração, eu achei ela muito boa. E aí eu fiquei muito contente, assim, de estar na Netflix, tá todo mundo falando, né? Tá todo mundo olhando para isso. E eu me lembro em 2017 ou 18 que teve um Fantástico que eles falaram muito sobre constelação no judiciário, né? Quem de vocês já acompanhava nessa época lembra, assim, né? Eu lembro que eu chorava, assim, tipo, ai, que bom, isso tá na TV, as pessoas estão falando sobre isso, que incrível. E até hoje existe ainda muita gente, né? Muitos lugares do país usam constelação na justiça, né? Quer dizer que porque tu olhou a origem, a pessoa não vai ser responsabilizada pelo que ela fez? Não, não quer dizer isso, mas aquilo para de acontecer,
para de repetir, porque é justamente sobre você se apoderar da sua vida. Se você tá tentando criar algo, ter algo, né? Fazer algo na sua vida e não tá funcionando, não tá conseguindo, você pode, muito provavelmente, estar com a sua energia direcionada para outra coisa. Então, eu tô aqui tentando fazer isso e eu tô sendo o tempo todo chamada para cá, porque a minha energia inconsciente, a minha energia vital, tá olhando para alguma coisa não resolvida do sistema ou da própria infância também, né? Quantas vezes a gente já abriu constelação e é coisa dessa vida, dessa pessoa, né? Essa criança que sei lá, sofreu um trauma, a mãe se ausentou, ou o pai faleceu, enfim, que foi o caso eu sempre tenho dificuldade com o nome dela. Zeivig, Sivig, enfim, aquela que tinha o câncer, ela tinha essa questão, né? Ela estava olhando então para a morte do pai quando ela era criança. E aí eu achei bem interessante porque tem o símbolo ali da romã, né? Quando ela estava com o potezinho de romã, o pai dela foi assassinado. Então ela nunca mais comeu a tal da romã. Chega no Zaman e ela fala, né? Eu não me lembro mais do gosto. Então, como essas pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente está fazendo de uma forma inconsciente, né? Por que ela não comia mais a coisa? Ela simplesmente não comia. Então, é esse espaço de sair do automático das coisas também, né? E aí existem infinitas técnicas que estão trabalhando com isso. Hoje eu tô falando de constelação, mas existem várias outras, e enfim, a gente vai se afinando com uma ou outra mais, né? Mas também é para eu convidar vocês para o dia 10 aqui em Porto Alegre, para a gente fazer um grupo de constelação familiar. Eu ia falar retomar, mas não é sobre retomar, é sobre começar de novo. Sobre começar de um outro lugar. Grupos de constelação, vai ser esse primeiro aqui no centro, na verdade é no Praia de Belas, né, o bairro, no dia 10. E também, o que mais? Quero saber, vocês têm perguntas, vocês querem falar da série, vocês querem deixar depoimento sobre constelações que vocês já fizeram, vocês não conhecem constelação? Me falem. O que fazer constelação trouxe de clareza para vocês também? Ah, eu tenho um babado para contar, né? A minha mãe fez uma cirurgia de catarata e ela já não enxergava de um olho. E aí ela fez a cirurgia no outro olho. Então ela não estava enxergando absolutamente nada. E aí eu fui pra casa dela, né? Fiquei 15 dias na casa dela. E eu fui daquele jeito assim, tipo, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? Um adulto que mora sozinho e ir pra casa de um outro adulto que mora sozinho. Esse adulto sendo a mãe dela, tipo assim. E eu, ai gente, lá vem, né? Lá vem o que vem pela frente. E foi super tranquilo, foi um espaço muito diferente da imagem mental que eu tinha também, né? E isso é bem interessante. Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem uma imagem congelada daquela pessoa, né? Então, quem me conheceu antes de agora tem uma imagem congelada de mim, talvez, né? E vai se relacionar comigo a partir dessa imagem. Eu tinha uma imagem congelada da minha mãe, enquanto mãe adulta, né? E eu criança. E aí, quando eu fui para um lugar de tipo, não, eu tô aqui para cuidar de ti, para te ajudar, né? Nesse momento. Tu não depende de mim, eu não dependo de ti. A gente tá aqui como adultas, convivendo e contribuindo, né, uma com a outra. E aí foi totalmente um outro espaço. Eu fiquei assim, olha, olha. E aí, né, a gente sempre falou sobre mãe e pai ser a coisa mais difícil da gente trabalhar em constelação. Eu fiquei bem orgulhosa. Eu fiquei assim, olha, gostei. Foi bom. Então, anos, né, de trabalho sobre isso. Sobre mãe, sobre pai, sobre a vida, sobre ser pequena, sobre ser grande. E aí eu tive uma experiência assim, real, né? Uau, quanta mudança. E o quanto isso é possível, sabe? Eu não preciso ser a criancinha aqui perto da minha mãe e do meu pai, não preciso ser grande, né? Cuidadora e tananana. Não, eu tô aqui. Desse lugar eu te cuido. Não sobre ti, não abaixo de ti. Sabe? Foi um espaço bem interessante, assim.
Vocês não estão escrevendo nada, me contem. Me contem, me falem sobre a série, me falem sobre a constelação, o que vocês percebem, ou então questões que vocês gostariam de olhar pelas constelações. Que mais? Que mais que a gente vai falar hoje? Ou já deu? Ou já deu, vocês querem dormir? Oi, Vivian, constelamos. Antes da pandemia, muitas coisas que eu nem imaginava surgiram. E hoje, depois de praticar as curas, me sinto leve. Exato. Essa questão que a Sandra tá trazendo é justamente isso, né? Aparecem coisas no campo que a gente fica assim, de onde surgiu esse negócio? Porque não é cognitivo. E aí, por isso que eu tô puxando tanto o negócio do mental. Não é cognitivo. A gente acha assim, ai, minha mãe se casou e separou, minha avó casou e separou, eu também. Não é só sobre a repetição que a gente enxerga, é sobre o inconsciente. Lembrando que só 5% é consciente, o restante tá ali operando no plano de fundo. Quando a gente fala em axis, né, na primeira classe de axis, que geralmente é barras, a gente fala que os processos verbais e as próprias barras de axis, elas vão na mente insana, que é a mente lá atrás, a mente inconsciente. Ela tem as respostas para as coisas que a gente está criando na nossa vida. Então a gente fica, ai, mas não faz sentido. Geralmente não vai fazer sentido. E aí, se a gente tenta controlar com a nossa mente, não é sobre isso. Opa, ela teve dificuldade de ver e você viu além, o que mais é possível. Exatamente. Foi muito interessante. E eu sei que tu me conhece, sabe um pouco da minha história, né, Fábio? Também por isso que eu tô compartilhando aqui. É isso, assim, de ter um espaço do tipo, uau, ok, né? E eu fiz questão realmente, né? Não, eu vou e fico contigo. Realmente me coloquei na não queria usar a palavra prova, mas me coloquei na condição, né, de tipo, não, eu vou. E eu estou aqui, né? Tanto era que, tipo, a minha energia era assim, eu tô aqui e somos adultas, né? Não é sobre brigar, não é sobre competir, não é sobre depender. É tipo, a gente tá aqui, existe uma situação, a gente tá convivendo nisso aqui. E foi super tranquilo, sabe? Foi super bem diferente de tanta coisa que já aconteceu, né? Para mim, constelação foi um novo espaço. Já fiz e foi um diferencial. Recomendo a todos para se encontrar. Ainda preciso limpar muitas coisas, irmãos e pai. Sabe? E é nesse espaço que cada vez mais eu vou acessando camadas diferentes, né? O Axis, ele traz uma forma de ver mais fácil, mais rápida, e ao mesmo tempo, tu precisa estar mais presente, sabe? Cada vez mais presente com a coisa, assim. Então, eu entendo que a constelação traga uma coisa, não é que seja rasa, não é isso, tô tentando pegar a palavra aqui. Não é rasa, mas ela traz uma coisa assim fácil de enxergar, né? O Axis, ele traz perguntas e a gente vai na pergunta até reconhecer a coisa. Então, são demandas diferentes que vão acessar a mesma coisa, sabe? Então, assim, o que é que tem aqui nessa relação com o meu pai? O que é que tem aqui nessa relação com o meu irmão que eu não tô vendo, que eu não tô consciente, né? E isso a gente pode ver num campo e a gente pode fazer com perguntas, né? A gente pode limpar com as barras também. Então, são ferramentas, assim como o tarô e várias outras, que vão acessar o mesmo lugar de inconsciente, né? Porque se a gente já tivesse a resposta, a gente já tinha resolvido. Que vão acessar o inconsciente, mas elas são diferentes, né? Eu demorei a entender que elas eram a mesma coisa. Inclusive o tarô vai trazer a mesma coisa. Inclusive outras leituras vão trazer a mesma coisa, que é onde aquilo começou. Não necessariamente eu vou precisar entender cognitivamente. Mas agora que eu sei que isso existe,
né? Que a minha energia não tá direcionada pro que eu quero, ela tá direcionada para outra coisa. Peraí. Então eu mudo a rota. Eu altero a minha escolha, a minha energia para aquela coisa. Né? Às vezes a gente precisa sim ir lá olhar, incluir aquilo, aceitar aquilo, né? E que nem se usa muito essa palavra aceitação. Mas olhar para aquilo e dizer, sim, realmente, eu escolhi essa família, eu escolhi essa mãe, né? A questão com o corpo. Por bastante tempo eu falei bastante sobre corpo, né? Até andei bem afastada, na verdade, das redes sociais, falando de todas as coisas, na verdade. Mas a questão com o corpo é você escolheu esse corpo. Independente de qual dificuldade ele tenha, qual, sabe, formato ele seja, você escolheu esse corpo, ele é seu, você escolheu por algum motivo. E quando você escolheu, tinha um saber ali. Né? Então, qual é o saber sobre o corpo? Por que eu escolhi esse corpo? Né? E quanto mais eu estudo, mais eu pesquiso, mais eu entendo. Este corpo aqui que tem alergia a isso, esse corpo que funciona desse jeito, ele tem uma habilidade que é diferente de outro corpo. E por ele ser mais sensível, ele tem mais sensibilidade a alguns alimentos. Então é muito interessante quando a gente vai aceitando as coisas. Sim, esse corpo foi o corpo que eu escolhi. Sim, essa família foi a família que eu escolhi. Ok, qual é a parte boa disso? Para onde que eu uso isso? Para que isso tá me servindo? Né? E aí tu vai ver, de repente eu sempre fui a grande na relação com a minha família e isso me serviu para ser uma boa líder. Eu sempre fui super protegida e isso me ajudou a blá 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 blá. Sabe? A gente vai enxergando e conectando o certo daquilo e não o errado daquilo. Eu acho que ainda a gente está fazendo terapia, né? A gente, enquanto mundo, ainda está fazendo terapia para corrigir algo. E a virada de chave é como eu uso isso para minha vantagem agora. Como eu uso esse trauma, essa dor, essa blá, para o meu desenvolvimento, para minha vantagem, para contribuir para o mundo. Né? Por que eu sou tão sensível fisicamente? Porque eu tenho uma habilidade maior de campo, eu tenho uma habilidade maior de espiritualidade. Então, o meu corpo, ele é assim, mais fraco, mais sensível, sabe? Tudo tem um para quê. E quando a gente para de brigar com aquilo, tá, ok, então, ok, qual é a função aqui? Aí eu entendi, nossa, aqui essa situação com a minha mãe, aqui eu tô sendo demandada ser a cuidadora. Que é uma coisa que eu não tava exercitando tanto. Eu tava mais, né, vivendo e criando as minhas coisas e desejando as coisas para mim, do que preocupada e cuidando das pessoas em volta. Então, ok, aqui agora a vida tá me pedindo que eu seja uma cuidadora. Ok, então eu aceito esse papel nesse momento. E como eu posso passar com total tranquilidade sobre isso? Como isso aqui pode ser fácil? E aí a gente não briga com a situação, não evita ela e ok. E também não fica parado ali. É tipo, é um momento que isso aqui tá demandando que eu seja uma cuidadora. Ok. As ordens das coisas, irmão. Ordem das coisas. Acho que a constelação não é remédio. Tomou e pronto. Constelação começa depois que sai do campo um exercício. Profundo e reverbera. Exato, a constelação vai trazer o insight. Aonde que eu tô trancada? E quantas vezes, né, a gente tem uma situação na nossa vida e a gente não faz a menor ideia. Tipo assim, eu tô tentando, sei lá, passar num concurso público, criar um relacionamento, engravidar, né? Quantas vezes curar uma doença? Quantas vezes a gente tá tentando aquela coisa e não funciona? Não, peraí. Tem um ponto aqui que eu tô presa. Qual é o ponto que eu tô presa? Daí tu vai abrir uma constelação, seja ela como for. Tarô, enfim, qualquer que seja a ferramenta. Era aqui que eu tava presa. Beleza, eu continuo querendo estar presa? Depende, né? Se eu quiser ficar lutando, eu não vou cuidar da minha mãe, porque ela é minha mãe, porque ela me cuidou, porque blé, 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 blé. Isso não passa, eu continuo grudada. Agora eu enxergo, uau, que oportunidade, legal, vou aproveitar essa oportunidade. E aí tu vai além, né?
Pra mim é sempre sobre ir além. Ok, tem algo não funcionando? Tem. Como eu faço isso funcionar? Aonde que eu posso me soltar que vai fazer com que isso funcione? Sabe? É um movimento para a vida, né? E quantas vezes a gente está olhando para a morte? Quantas vezes a gente está olhando para falência, para escassez? Quantas coisas a gente está na nossa realidade olhando para aquilo que é menos e não mais? Né? Mas é mais vida, mais saúde, mais facilidade, mais dinheiro, mais conexão, mais alegria, né? Quantas vezes a gente está olhando para aquilo que é ruim? Então, boa noite. Alguma coisa aconteceu de ruim no passado e a gente está lá ainda congelado naquela imagem, né? Olhando para a vida a partir daquela imagem congelada de quando a gente tinha 3 anos. E ok, já é 2022. Eu sempre vou olhar, porque eu não sei o ano que a gente tá brincando. A gente tá em 2022 e não é mais aquela criança. A gente não é mais aquela bebezinha, né? E a gente tem escolha. Lá naquela época a gente não tinha. Então a gente entrou nesse sistema e não tinha escolha, né? Alguma escolha totalmente a gente tinha, né? Mas a escolha de mobilidade, de enfim, várias coisas não estavam disponíveis. Então aqui agora, nesse 2022, qual é a minha escolha sobre a minha vida? E ok, se isso não tá funcionando, aonde eu tô trancada? Então, o que mais que vocês querem falar? Eu achei muito legal essa série, fiquei muito contente. Boa noite! Fiquei muito contente de isso estar, né, de novo na mídia, assim, movimentou novamente aqui as pessoas procurando por constelação em grupo, então montei para o dia 10 agora, sábado, depois eu vou mandar a divulgação também aqui no Insta e nos grupos, e eu acho que é um novo momento, né? É uma coisa bem séria, assim, séria no sentido de bem fidedigna mesmo que eles fizeram esse trabalho. Achei bem. Fiquei realmente contente, assim, olha, finalmente alguém tá falando o bagulho direito. Não tá fazendo, né, plim, 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 no negócio que não é. Realmente ele é bem aquilo mesmo, e aí fico bem contente esperando que mais pessoas despertem, né? E também que elas saibam, sabe? Que nada que elas estão vivendo é para sempre. Realmente nada é para sempre. Tudo é possível da gente mudar. E que seja através da constelação ou de outra ferramenta, mas sabe? Procure aquilo que faça sentido para você. E uma coisa que eu vou abrir um parênteses aqui, quando eu entrei em contato com algumas pessoas, né, que acompanhavam. Boa noite! Quando eu entrei em contato com algumas pessoas que acompanhavam, falaram assim: não sei quem também é constelador, não sei quem também trabalha com constelação. Porque fulano também, porque tem tanto constelador agora. Sim! Assim como tem um monte de médico, assim como tem um monte de advogado, sabe? Se conecte com aquilo que é verdade pra você, né? Tô eu aqui falando de constelação, mas talvez eu fale de um jeito que tu não gosta. Tudo bem, sabe? Procura alguém que tu se conecte, porque é sobre identificação, né? É confiar naquela pessoa que tu tá indo fazer um trabalho, né? É horrível a gente ir num dentista que a gente não confia. É horrível ir num médico que a gente não confia, né? Vai fazer um processo com o advogado e fica aquela coisa meio assim. Gente, sigam aquilo que faz sentido para vocês e não só sentido cognitivo, mas, né? Eu me sinto bem com essa pessoa. Então, vão nessas pessoas, né? Procurem os profissionais que vocês forem procurar, seja para o que for, né? Que faça... Que tenha conexão, né? Não é sobre a técnica, é sobre a tua conexão com a pessoa, né? Então, independente de quem seja a pessoa, né? Vá naquelas pessoas que você se conecta mesmo. A Fábio tá pedindo para eu falar das leis da constelação. Então, pela visão, né, da constelação familiar, que foi o Bert Hellinger que nos trouxe, existem 3 leis
que operam, né, nessa realidade que a gente vive hoje, que é a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio da troca. Então, a da hierarquia diz que quem chegou primeiro, chegou primeiro. Ou seja, eu fui cuidar da minha mãe de um lugar de estou aqui para cuidar de ti. Não foi eu vou cuidar de ti como se tu fosse uma criança, porque agora eu vou me vingar de quando eu era adulta, eu era criança. Não, é tipo, né? Você chegou primeiro, eu respeito as suas escolhas, eu respeito a situação que você criou para sua vida. E eu tô aqui para te apoiar. Não é para cagar ordem e inverter a hierarquia. Ela chegou primeiro, ela é minha mãe, assim como um relacionamento anterior chegou primeiro, né? Tu não vai lá, ai, me conta sobre a tua ex, porque ela foi horrível contigo, né? Não é hierarquia. A gente não vai mexer naquilo que veio antes, né? Pra criticar, pra dizer que tinha sido diferente. Você não estava na pele da pessoa, né? Não tente dizer como o outro deveria ter feito, ou então dizer para alguém que é grande como deve fazer, né? Se coloque no seu lugar, né? Eu acho que a gente pode resumir essa lei como fica só no teu lugar, não te mete, cuida da tua vida. A segunda lei é pertencimento. Pertencimento, ele é bem interessante da gente pensar como grupos, né? Quando a gente tá com pessoas que falam de consciência, a gente tem uma linguagem ali nossa, né? Do nosso clubinho, do nosso grupinho. Aí tem pessoas que não são de consciência, né? Que não trabalham com consciência ou não vivem dia consciência. Travou? A gente, né, essa pessoa que vem de fora, ela vai se sentir meio deslocada, mas lá pelas tantas ela vai estar já falando as mesmas coisas que a gente, usando as mesmas palavras, né? Pra quê? Pra pertencer, pra fazer parte desse grupo. Então, o contrário, né? Quando a gente chega em algum lugar, uma empresa, por exemplo, né? A gente já vai olhar como é que as coisas funcionam aqui. Pra eu também, né? Então, eu uso uniforme, eu cumpro determinadas regras para pertencer àquele lugar, para dizer eu tô aqui e nós somos um grupo, né? Nós não somos inimigos, estamos juntos nesse grupo. O pertencimento é uma das fontes de maior limitação que a gente tem na nossa vida, né? Para pertencer a esse sistema, eu corto o que é diferente em mim. Eu me anulo, eu deixo de ser aquilo que eu sou verdadeiramente para pertencer à manada, né? Então, o pertencimento existe, a gente tá operando com ele no inconsciente, né? E a busca é por não necessitar pertencer. Eu reconheço que existe uma necessidade de pertencimento, eu reconheço que é uma lei, que ela existe, e a busca é, ok, além disso, o que eu escolho? Mesmo que eu seja totalmente diferente desse grupo, boa noite, mesmo que eu seja totalmente diferente desse grupo, né? Eu corro o risco de não pertencer, mas quais são as minhas escolhas aqui? Qual é o meu jeito de ser aqui, né? Então, o pertencimento existe, ele tá aí, a gente vai acabar enganchando ele várias vezes, né? E muitas vezes até por questão, até em questões financeiras, por exemplo, né? Quem são as pessoas com quem você sai hoje, se relaciona? Com seus amigos? Eles mais ou menos têm uma média salarial ali, vocês frequentam mais ou menos os mesmos lugares. Você vai acabar não se permitindo ir muito além disso por conta do pertencimento de ficar na mesma faixa dos seus amigos, parentes, enfim. É só um exemplo. Mas a gente percebe que é uma das maiores fontes de limitação, assim, a gente acaba não sendo a gente mesmo, não fazendo aquilo que a gente gostaria, não sendo a diferença que a gente é, em prol de pertencer. Ele é um desejo instintivo, animal, digamos assim, né, mais físico mesmo do que cognitivo. E aí o terceiro é sobre dar e receber, né? Que é o equilíbrio da troca.
Eu vinculo bastante o equilíbrio da troca com a própria hierarquia, né? Muitas vezes a gente quer dar demais, né? Entregar demais, fazer demais, como uma forma de controle, como uma forma de superioridade, como uma forma do olha como eu sou grande, você é pequeno, né? E então o equilíbrio da troca diz: para com isso. Aprende a receber também, né? Tipo, baixa a tua bolinha. Ou então, se você é aquele que tá sempre, né? Tomando, doa um pouco também, né? Oferece um pouco também. No Axis, a gente tem um conceito sobre dar e receber que é diferente, que é o presentear e receber. Quando eu presenteio vocês com o que eu tô falando, eu tô recebendo automaticamente. Porque eu tô contente de estar aqui falando. Tô contente de estar presenteando. E esse presentear já é o meu receber. O que a gente precisa prestar atenção é o quanto isso está sendo feito hierarquicamente. Eu tô tentando ser grande e vocês pequenos, ou eu tô tentando ser pequena e você ser grande aqui, ou a gente tá, né, trocando, somos iguais, não é essa palavra que eu queria usar, mas a gente tá no mesmo bate-volta, sabe? Numa mesma dança, né? Não tem a pessoa que conduz e a outra é arrastada. E aquela né, que só é arrastada e aquela que só que dá. Não, é uma dança, a gente tá aqui fluindo. Então, enquanto eu presenteio, eu também recebo, né? E a gente, às vezes, ai, mas eu te dei tantas coisas, tu não me deu nada. Tá, mas de que lugar eu tava dando? Eu tava dando de um lugar que era sobre presentear? Ou eu tava dando para receber depois? Então, ela também é uma lei, ela também existe e também é um lugar que a gente acaba se prendendo, né? Então, a partir de que lugar a gente está presenteando? A gente está presenteando para tomar algo de volta depois? Ou a gente está realmente presenteando porque fica feliz que o outro receba, né? Então, isso por si só abre um leque gigante de conversa, mas é uma coisa para a gente observar, né? Quando eu presenteio alguém, de que lugar eu presenteio? E quando a pessoa me presenteia, será que não vem em anexo ali você me deve? Será que não vem em anexo sabe, um gancho para te prender? Então, essas são as 3 leis da constelação, né? São as leis por onde funciona essa realidade. Hoje eu tenho um olhar diferente para elas. Vocês viram que eu já estou explicando de um jeito diferente. Mas, basicamente, a gente estar atento a isso, né? A partir de onde eu estou funcionando. Será que eu estou tentando pertencer? Quando eu me mudei aqui para o centro, eu estava morando na Zona Norte e eu vim para o centro. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter várias sensações e pensamentos e emoções diferentes do que eu tinha quando eu tava morando na Zona Norte. E aí eu percebi, é o campo do centro. Então a constelação ela não é também só aquilo que a gente vai lá e olha algo e, ok, olhei, tá resolvido e sai, que foi o que a Fábio falou há pouco. É aquilo que tipo, olha, eu estou num campo. Eu cheguei num campo novo. Aqui, esse campo é o campo do centro. Como é que as pessoas do centro se sentem? O que as pessoas do centro pensam? Uma vez uma pessoa veio fazer uma sessão comigo porque ela estava comprando um carro. Era o primeiro carro dela. E ela estava com vários medos e coisas assim, né? Percebi, mas é apenas mais um ponto de vista. Exato. E camadas, né, do ponto de vista, assim, tipo, eu percebo que as coisas foram aprofundando e levando para um outro nível, né, um outro lugar. E daí ela tava indo comprar um carro e tava com vários medos e várias preocupações e não sei o que, umas coisas assim bem descabidas, inclusive. Daí eu falei pra ela, tu não tinha um carro antes, tu não sabe como é IPVA, gasolina, conserto de carro, tem que trocar pneu. Tu não sabe como funcionam essas coisas de pessoas que têm carro,
né? Tu tá entrando nesse campo. Tu sai de um campo de uma pessoa que pega Uber, que anda de ônibus e tal, para um campo de pessoa que tem um carro. Então, tu tá entrando, chegando nova nesse campo. Então, lembra? Quando a gente tá chegando num campo, a gente vai tentar pertencer. Como é que as pessoas que têm um carro pensam? O que que elas sentem? Sabe, Globo Repórter? Como vivem, do que se alimentam. Tipo isso, a gente chega no campo já, ok, como é que esse campo aqui funciona? E a gente começa a pegar pra gente tudo aquilo. Ah, as pessoas se preocupam com não sei o que, as pessoas têm medo de não sei o que lá. Boa noite. Manutenção de veículos, né, Adri? Isso tu sabe, tu conhece. Eu não conheço nada. Dei um exemplo aqui que não conheço, né? Mas enfim, era sobre a pessoa que eu atendi. E daí eu falei justamente isso pra ela. Tu tá entrando num campo novo. Então tu é solteira, né? Foi ter um relacionamento, foi ter um casamento agora. Como são as pessoas que têm um casamento? Como são as pessoas que moram com outra pessoa? Ah, eu morei a minha vida inteira sozinha. Tô morando com uma outra pessoa. Como as pessoas, né? Esse campo de pessoas que moram com outra pessoa agem. O que que elas sentem? Como elas se comportam? O que que elas pensam? Faz parte do teu campo, exatamente. Então, é isso, né? A constelação e as leis, elas são dentro desse espaço da gente estar vivendo o tempo todo percebendo, né? Quando você vai entrar numa empresa. Então, os funcionários virei funcionário da empresa. Ok. Automaticamente o meu campo vai assim, como é que esse campo aqui funciona? Peraí, vou copiar. Né? É uma coisa absolutamente inconsciente. A questão é trazer para o consciente. Peraí. Ok, existe. E qual é a minha escolha? Como eu desejo me sentir? Né? E aí foi que eu comecei a reconhecer escolhas minhas também, né? Eu vim pra cá e aí teve um dia que eu fiquei super mal. E eu, peraí, qual é a minha escolha? Não, eu escolho estar feliz. Eu me mudei pra orla. Eu tô feliz, eu tô perto do sol, eu tô perto da natureza. Tem um negócio de bicicleta na porta do meu prédio. Eu estou feliz. A minha escolha é ficar feliz. Só que eu cheguei aqui no campo e o campo... E eu, ok, legal, as pessoas daqui se sentem assim. Mas qual é a minha escolha? Sabe? O tempo todo a gente tem escolha. O tempo todo a gente tem escolha. Independente de onde a gente esteja habitando, né? Seja fisicamente ou qual campo a gente esteja. Então, como as pessoas casadas se sentem? Como, então era casado e se separou. Como é que as pessoas solteiras se sentem? Aí tu vai lá e tu vai pegar toda a nhaca daquele campo dos solteiros. E as partes boas também a gente pega, né? Mas a gente dá muito valor ainda para as coisas negativas. E não precisa, né? Mas, enfim, independente do campo que a gente habite, que a gente esteja circulando, qual é a minha escolha aqui, né? Minha família toda, blá, 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 blá. Ok, vejo, entendo, ok, valeu, obrigada, não luto contra isso. Qual é a minha escolha? A minha escolha é repetir? A minha escolha é fazer exatamente o contrário? A minha escolha é um meio termo ali no caminho? Ou então um outro negócio que nunca ninguém viveu? Sabe? Você sempre tem escolha. A questão é que a gente está sempre coabitando, né? Coexistindo em campos diferentes. Então, né? É um campo profissional, é um campo de bairro, de prédio. Vocês já se mudaram de apartamento e perceberam a diferença de como vocês se sentem? Mudou Sabe quando a gente vai viajar e a gente se sente diferente na cidade? É tudo campo. E campo é o quê? Informação. Então tem um monte de informação aqui o tempo todo e a gente está andando e sentindo, percebendo, recebendo essa informação. E não precisa se apegar nela, né? Só ficar consciente mesmo. Enfim, fomos falando de várias outras coisas. Era para falar sobre a série, que bom. Que abre o papo, né? Por mim ficou horas falando. Mas enfim, quero agradecer vocês imensamente que vieram participar. Olha, 1 hora certinho. Tudo mudou, exatamente, Adri. E aí, quando a gente se percebe, né, meio... Peraí,
que eu escolho? Qual é a minha escolha? Como eu quero me sentir? Como eu quero estar? Independente do que está aqui agora, a gente tem escolha sempre. Quero super agradecer vocês. Muito obrigada. Eu tô vendo pessoas aqui que eu não vi há algum tempo. Muito obrigada. Mandem a live para quem vocês acham que precisa escutar alguma coisa. Sem aquele lugar do tipo, você tem que ouvir isso porque eu sei mais que você. Não, é sobre tipo, olha, tem um assunto legal aqui. Convidem também as pessoas para sábado. E se você não é de Porto Alegre, quer constelação familiar em grupo presencial, estou aí disposta, disponível novamente pra gente se encontrar pessoalmente. Gratidão, todo mundo. Ótimo feriado, aproveitem, lembrem de escolher, né? Caiu no campo alheio, beleza, legal, o que eu escolho? Super beijo, boa noite, bom feriado e até sábado. E depois a gente vai ter lá no espaço da Rosane também, que é na Zona Norte. A gente vai ter constelação provavelmente durante o dia, durante a semana. Vai ser aqui no Praia de Belas, Adri. Bairro Praia de Belas. A rua é Celeste Gobato. Depois eu mando direitinho o endereço. Gratidão, boa noite.